Livro de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses de 2 a 15. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta tenho mantido por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha aqui agora. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra lida e queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, o ensinamento que a igreja precisa nesta noite. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado no nosso meio e alcance a necessidade de cada coração nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Segundo capítulo de Colossenses, ele vai começar a tratar, ou dar continuidade a tratar do que ele já vinha tratando do capítulo 1, falando exatamente da preocupação de Paulo quanto às heresias que tinha entrado na igreja de Colossos. E Paulo escuta tudo aquilo que estava acontecendo e ele fica preocupado, e ele precisava fazer alguma coisa. Ele tinha que fazer alguma coisa. E durante esse livro de Colossenses, principalmente nesse capítulo 2, você vai encontrar Paulo fazendo duas coisas extremamente importantes. A primeira, ele orando pela igreja, e a segunda, ele proclamando o evangelho e ensinando a igreja. São dois ensinamentos básicos para crescimento da igreja.
O que ele começara a falar para aquela igreja era porque eles tinham dado ouvido a algumas heresias que tinham entrado no meio do povo de Deus, e ele, preocupado, evidentemente, ele procura orientar aquelas pessoas, mas também ele não deixa de entrar. No capítulo 1, ele conclui mostrando o quanto ele se alegrava com os sofrimentos, ou melhor, porque ele sofria com aquelas pessoas, quando ele mostrava o amor de Deus para aquela igreja, mostrando: olha, foi Deus quem libertou vocês do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. Ele deixa bem claro sobre a suficiência de Cristo na vida de salvação. Aonde esses irmãos, como alguns que nós conhecemos e temos nos dias de hoje, que querem agregar mais alguma coisa à salvação, trazer inovação, trazer coisas novas, trazer talvez doutrina de homens, uso de costumes e assim vai. E Paulo, ele rebate esse ensinamento falso, mostrando a suficiência de Cristo na salvação. E no capítulo 2, ele vai agora discorrer sobre a sua vida de oração pelos irmãos, e não somente a vida de oração, mas a vida de ensino da palavra de Deus. São os dois pontos importantes que a igreja precisa viver: aprender a palavra, estudar a palavra e ter uma vida de oração. Orar e ler e oração. E ele começa dizendo assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta tenho mantido por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Qual o contexto dessa história? É que ele estava preso, e ele não conhecia aqueles irmãos, e o texto diz: vocês não me viram, vocês não me conhecem, mas eu estou sofrendo por vocês. E a ideia aqui é de que ele queria mostrar, não como um relatório de oração, não para querer mostrar que orava mais do que os outros, mas a preocupação que ele tinha com os irmãos. E ele diz: eu gostaria que vocês soubessem que eu estou vivendo uma grande luta. Sabe por quê? Por causa de vocês. Mesmo que você não encontre a palavra oração desse versículo, mas dá para entender aquela oração, porque ele estava preso. Ele não teria como lutar se ele estava preso, ele não podia sair dali. Então a luta é uma luta que nós chamamos de uma luta espiritual, que Paulo travava em prol daqueles irmãos. Mas escute aqui, Paulo estava tão preocupado com a decadência espiritual da igreja, ele estava tão preocupado de que o seu colega Epáfras, aquele homem que ensinara a igreja, que doutrinara a igreja, que colocou a igreja no caminho certo, de repente a igreja estava seguindo outro caminho, e ele disse: precisa-se fazer alguma coisa. E é aí que Paulo se preocupa, é aí que ele recebe todo o relatório de Epáfras, de um homem que era fundador da igreja, de um homem que cuidava da igreja, mas que agora esse homem precisava de ajuda. A igreja é assim mesmo, nós cuidamos da igreja e não cuidamos sozinhos. Nós temos as pessoas que nos auxiliam, o pastor tem os presbíteros, tem os professores que auxiliam para o bom andamento da casa de Deus, o crescimento espiritual da igreja. E aqui ele mostra que ele usa a expressão quão grande luta. Mas que luta era essa? Eu já falei para vocês que não era uma luta que ele travava com as mãos, não era uma luta física, mas aqui era uma luta espiritual. Era algo que ele carregava dentro do seu coração para ver uma igreja sadia. É isso aí que Deus quer dos líderes, é isso aí que Deus quer de nós, que nós venhamos a lutar, a cansar, a ficar exausto mesmo pelo bom andamento da igreja, sabendo que não é fácil, sabendo que nós estamos vivendo numa avalanche de doutrinas, avalanche de tantas coisas que têm acontecido, e tem sido difícil, mas o líder espiritual, ele não pode abrir mão da boa doutrina. O líder espiritual, ele não pode negociar, e aqui nós estamos exatamente fazendo o que Paulo tem ensinado. Eu estou aqui sofrendo uma grande luta. Essa luta
ele estava mostrando que era pela oração que ele fazia e também para levar a palavra de Deus àqueles irmãos. Ele queria que aqueles irmãos estivessem certos, convencidos de que o que eles aprenderam era o caminho da verdade. Há uma responsabilidade sobre nós de pregar a palavra com fidelidade. Eu não tenho que inventar, eu tenho que dizer o que está escrito na palavra de Deus. Nós não temos que procurar novidades para crescimento da igreja, mas dizer o que a Bíblia diz é o suficiente. E a briga dele aqui foi porque eles estavam querendo agregar alguma coisa para a salvação. E ele mostra aqui, durante toda essa carta, que Jesus Cristo ele é suficiente, não precisa mais de nada, combatendo todas aquelas heresias. E o termo grego aqui, grande luta, sabe o que é? É agonizar, está prestes a morrer, moribundo. Paulo estava agonizando pela vida da igreja, Paulo estava agonizando por aqueles irmãos, sabe por quê? Porque pelo recebimento das heresias, pelas pessoas que estavam semeando outra doutrina, evidentemente havia um desânimo daquele povo, e é uma das coisas que tem colocado numa situação muito difícil a nossa fé, é o desânimo, e eles eram desanimados, porque aprendeu aqui dessa maneira, aqui os homens viriam tirar, talvez, aquela convicção do coração deles. Então, Paulo lutava para que a igreja se animasse, se levantasse, não importa se a palavra está sendo pregada, se o evangelho é genuíno, nós não temos que parar, temos que continuar confiando no que Deus irá fazer. Paulo não se contentava em apenas pregar o evangelho, mas ele queria orar, ele era um pai espiritual, ele queria interceder por aquela igreja. Perceba que Paulo ele sempre trabalhou em suas cartas esse equilíbrio, palavra, oração. Nós temos que ter esse equilíbrio de orar e de ler a palavra. Muitos se dedicam mais na leitura da palavra, mas não se dedicam numa vida de oração. Outros se dedicam também numa vida de oração, ora, mas não tem conhecimento da palavra. Tem que haver esse equilíbrio, e Paulo ele estava tão preocupado que ele mostra que esse equilíbrio é fundamental para o crescimento da igreja. Eu tenho que ter a minha vida de Bíblia, de oração, a minha vida devocional, a minha vida de leitura, mas tenho que ter o meu momento a sós com Deus, orando e intercedendo pela vida da igreja. E esse equilíbrio foi exatamente o que Paulo fez com aquela igreja. Essas duas ações, elas andam juntos. Jesus certa vez disse: errais não conhecendo a Escritura e o poder de Deus. Fica bem claro que nós devemos ter esse equilíbrio, a igreja precisa disso. Às vezes você percebe que há igrejas que tem uma ênfase muito grande na oração, mas ora, mas não tem um crescimento da palavra de Deus. Outros talvez tenham esse método de ensino muito forte, ensina, mas não tem oração. E nós não podemos parar de ter uma vida de oração. Abraão, escute aqui, ele agonizou em oração quando ele soube que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Quando Deus falou assim que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão fica angustiado, Abraão começa a interceder, ele começa a orar e dizer: Deus, como é que isso pode acontecer? Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele fica angustiado, fazendo a sua oração a Deus. E ele faz assim, essa oração e diz: Deus, se houver na cidade de Sodoma e Gomorra 50 justos, o Senhor vai destruir todos? Ele disse: não, Abraão, eu não vou destruir a cidade pelo amor aos 50 justos. E Abraão fica tão inquieto que ele fala: Senhor, não fica com raiva de mim, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Se naquela cidade tiver 45 justos, o Senhor também vai destruir? Ele fez: não, eu vou
poupar aquela cidade por amor aos 45. E ele começa a baixar e começa: Senhor, não fica zangado comigo, porque ele estava acontecendo, orando, porque ele estava preocupado com o que iria acontecer com a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele fez: Deus, eu vou te perguntar mais uma vez, se tiver 40, não, e se tiver 30, e ele vai baixando, se tiver 20, se tiver 10, Deus disse: se tiver 10, eu vou poupar aquela cidade por amor aos 10 justos. Em outras palavras, Deus sabe fazer justiça. Deus falou que ia destruir, ele sabia que tinha um justo Ló naquela cidade com a sua família, que Deus queria poupar daquela condenação. Para você ver o quanto é importante a oração, com o quanto Paulo ele se preocupou com a oração, não deixando de lado os ensinamentos, o que nós aprendemos da palavra de Deus, mas também uma vida de oração. Uma frase de A.W. Tozer, ele diz assim: eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra ou orar? E ele agora vai responder, talvez com uma pergunta: o que é mais importante, ler a palavra ou orar? Ele diz: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? A resposta que ele deu foi fazendo uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Ele comparou exatamente o equilíbrio da vida de oração e a vida de leitura da palavra de Deus. Coloque isso na sua cabeça: temos que ter uma vida equilibrada entre ler Bíblia e orar. Não podemos ser negligentes na nossa vida de oração, nem também ser negligente na nossa vida de leitura da palavra de Deus. A igreja vive num campo minado pelo inimigo. A jornada rumo à glória não é uma estrada reta, espaçosa e confortável, é um caminho estreito, cheio de perigos. E é por isso que Paulo explica para essa igreja os perigos que adentraram, que estavam agora minando no coração daquele povo. O cristão que não progride na vida espiritual torna-se um alvo fácil para o inimigo e pode ser atacado a qualquer momento. Você come todos os dias, você se alimenta todos os dias. Para você estar aqui, você teve que pelo menos ter comido ontem e hoje. A Bíblia e a oração são os nossos alimentos, é aquilo que sustenta a vida espiritual de cada um de nós. Por isso que estou falando aqui, a primeira parte que Paulo fala é de que ele orava, mas que ele também ministrava a palavra de Deus. A oração é tão importante que os discípulos, vendo Jesus orar, quando Jesus acaba de orar, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. O quanto é importante ter uma vida de oração. Oração foi o que mais acompanhou o ministério de Jesus. Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, naquela noite que ele ia ser traído por Judas na madrugada seguinte, a Bíblia diz que ele se angustiava, ele orava, pedindo a Deus misericórdia. Queridos, a vida de oração foi a vida que acompanhou a igreja primitiva. E nós não podemos largar a mão da nossa vida de oração. Agora, por quem Paulo estava orando? Olha o que diz assim, o versículo 2. Ele diz, no versículo 1, ele diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta tenho mantido por vós pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Versículo 2, ele vai responder o motivo da oração. Se você começar a olhar isso aqui, você vai dizer: meu Deus, parece que nós estamos fazendo tudo errado. Nós estamos com outros interesses, menos o de que Deus seja glorificado em nossas vidas. O que você pediria a Deus aqui agora? Um dia, Salomão, ele foi confrontado e Deus disse: me pede alguma coisa agora. Se você fosse pego com essa pergunta de Deus, o que é que você quer que eu faça por você? Eu acho que eu e você certamente teríamos uma lista já pronta do que precisava e queríamos isso e isso aqui. Salomão disse: Senhor, eu quero apenas sabedoria.
Você fala, mas pastor, mas ele era rico. Ele não era rico. Deus disse: você não me pediu riqueza, eu vou dar sabedoria e riqueza. Nós precisamos ter a motivação certa quando nós nos encontramos na presença de Deus em uma vida de oração. Por que você tem orado? Por que você está orando? E ele diz aqui: para que, qual é a oração de Paulo, versículo 2? Para que o coração deles seja o quê? Confortado, vinculado juntamente em amor, e eles também tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreenderem plenamente o ministério de Deus em Cristo. Ele vai usar aqui 4 expressões que vai ajudar a mim e a você a orar melhor nesta noite. Ele estava orando para quê? Para que ele tivesse o coração confortado, orando por conforto, amor, riqueza, que não é essa riqueza, vou explicar para vocês, e entendimento ou compreensão da palavra de Deus. Nós somos materialistas e achamos que nós precisamos das bênçãos materiais, mas a maior riqueza de um homem, a maior riqueza nossa, é a riqueza espiritual. A maior riqueza é você sair hoje, você volta para casa, você vai dormir, André, diz assim: Senhor, eu estou em paz contigo, eu estou tranquilo, eu estou vivendo a vida que Deus quer que vivesse. Essa deve ser a maior riqueza. E quando ele diz assim: eu estou orando para que o coração deles seja confortado, a primeira palavra que ele fala é confortado. Essa expressão confortado significa exatamente dar forças, encorajar uma pessoa, é que aquela pessoa seja vencedora no momento de desânimo. Era o desânimo que entrara no coração daquele povo. E o primeiro pedido que ele faz, Raquel, é que essas pessoas sejam confortadas, fortalecidas. É isso que nós precisamos, de sermos fortalecidos por Deus, confortados no sentido de encontrar forças para seguir a Ele, para seguir a Ele. Sabe por quê? Porque o mundo traz para nós desânimo, o mundo traz para nós dificuldades, o mundo traz para nós angústias, problemas da família, problemas do trabalho, problemas em todos os lugares. Então não há nada melhor dizer: Deus traz força, conforto para o meu coração. A ideia é de fazer com que uma pessoa seja capaz de enfrentar com confiança e coragem toda situação. E era para isso que ele estava orando. Eu estou orando para que esse povo não desista, para que esse povo não baixe a cabeça. E a segunda lição aqui é exatamente quando ele diz assim: e vinculado também ao amor. Já é muito preocupante uma pessoa desanimada. Há pessoas que perdem o encanto, que estão desanimados, que não tem mais coragem de ir para a igreja, de ler a palavra, de orar. Isso tem acontecido com muitas pessoas. E é por isso que Paulo sabia que aqueles estavam sendo atacados. Como também nós, eu e você, somos atacados a não buscar, a não orar, a não ir para a igreja, a não fazer nada do que diz respeito à nossa vida espiritual. E ele fala: confortado juntamente em amor. Por que amor? A única característica que deve distinguir a verdadeira igreja é o amor. Quando o amor morre, a igreja morre, o povo morre. Falta de amor mata uma pessoa. Falta de amor mata um relacionamento. Falta de amor mata talvez até o nosso relacionamento com Deus. Pedro diz assim: mas sobretudo tenha ardente amor uns para com os outros. Ele cobra da igreja amor um para com os outros, porque a Bíblia diz: o amor cobrirá multidão de pecados. Podemos suportar à medida que nós amamos, mas quando nós não amamos, evidentemente fica difícil de suportar. Riqueza, toda riqueza. Paulo já falou de riqueza. Meus irmãos, muitos cristãos estão vivendo uma vida de indigente espiritual. Quando a gente fala riqueza, se você falar riqueza, algumas pessoas vão interpretar que são
as riquezas que alguns oferecem por aí, as riquezas financeiras. Mas eu já falei aqui anteriormente que essa riqueza é uma riqueza espiritual, é aquilo que você recebe de Deus. Depois da riqueza, entendimento, esclarecimento, forte convicção. Queridos, não adianta eu pregar nesta noite para vocês, não adianta você, presbítero Solon, ensinar a escola bíblica dominical todos os domingos e não haja entendimento. As pessoas entram e saem e não entendeu nada. E o que Paulo está dizendo aqui é que haja entendimento, esclarecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Isso que a igreja, isso que nós precisamos, de termos esse crescimento espiritual. E ele fala aqui que é através do entendimento, porque o povo perece por falta de conhecimento. Aí no versículo 3, ele vai dizer assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aqui ele começa a combater a doutrina do gnosticismo, aqueles que achavam que tinham um conhecimento privilegiado, aqueles que se achavam donos da verdade, e há muitos assim, por saberem mais, por talvez se dedicarem mais à leitura da palavra, eles acham que têm mais conhecimento, acham que estão mais perto de Deus. Alguns se prevalecem até querendo, sei lá, esbanjar sabedoria, mas todos nós temos acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Isso não é algo que foi reservado para os pastores, para o conselho, para os professores. Conhecimento você pode ter, você pode buscar esse conhecimento de Deus. E ele combate esses que pregavam esse conhecimento oculto. Parece que eles somente teriam direito, Carlos. Não, vocês também têm como ouvir a verdade do Evangelho. A verdade do cristianismo não é um segredo que fica escondido, mas sim um segredo que é revelado. Não há prioridade. Você, Iago, pode muito bem, e sim, e entende a palavra de Deus, sabe, porque quem ensina para nós, quem revela para nós, quem ilumina a nossa mente, é o Espírito Santo. Ele que traz luz, ele que traz entendimento para nós. À medida que nós lemos, até certo ponto não entendemos, mas aí o Espírito Santo começa a mostrar a verdade da sua palavra. Então, para mim, estou falando para vocês aqui hoje, evidentemente o Espírito Santo deve estar trazendo para vocês esclarecimento do que eu estou dizendo para você, Maria. E você começa a entender, dizer: Senhor, é exatamente isso que nós precisamos. Assim digo, para que ninguém vos engane. Agora o que ele orienta aqui a igreja, isso é muito importante. Assim digo, versículo 4, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. O que é isso? São forças persuasivas, são raciocínios que vêm para seduzir a sua vida. Isso aqui ele está dizendo para aquelas pessoas que tentam trazer argumentos enganosos e sedutores. Cuidado para que isso aí não venha a minar a minha fé e a sua fé, para que ninguém vos engane. Gente, nós estamos vivendo dias difíceis, com uma avalanche de doutrinas, de ensinamentos, de heresias que tem adentrado a igreja de Deus. Gente, nós estamos na era da internet. Há pessoas que escolhem o tipo de sermão que quer ouvir. Como é que se escolhe o tipo de sermão? Basta ficar em casa no YouTube, você escolhe o pregador que quer, o sermão que quer, o tema que quer, o livro da Bíblia, e esquece desse momento que é extremamente importante, que é o momento da comunhão com os irmãos, a comunhão da igreja. Ninguém vos engane com raciocínio falazes. A missão da igreja é estar de posse da verdade, de forma tal que nunca dê ouvidos a argumentos enganosos e sedutores. De vez em quando alguém liga para mim para tirar uma dúvida, claro, muito normal, muito comum. Pastor, esse texto quer dizer o quê? Não, porque alguém disse assim. Gente, vai ter N explicações.
alguém vai ter a interpretação do coração dele. E não, eu não tenho o que dizer, eu não tenho que botar na Bíblia o que eu acho. Eu acho que esse texto quer dizer isso, você não tem que achar não. Eu tenho que dizer o que está na Bíblia, falar para vocês o significado dessas palavras. Por que Paulo falou isso? Por que Jesus falou essas coisas? E é um perigo quando a igreja começa a dar ouvido a exatamente essas pessoas que têm argumentos enganosos, que tentam seduzir, se bem que vem com a aparência de piedade e de verdade. Aí no versículo 5 ele diz assim: pois embora ausente no corpo, contudo em espírito estou convosco. Entenda a linguagem: alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Eu não estou presente, mas eu estou preocupado com vocês. Eu não estou vendo o dia a dia de vocês, mas estou orando por vocês. É uma também das missões do pastor da igreja, do conselho da igreja, de orar. Isso não é nenhuma prestação de conta, mas eu me coloco diante de Deus no meu quarto e vou orar pela minha igreja, em particular apresentar algumas famílias. Eu não estou vendo, mas eu tenho a obrigação de interceder pelo povo de Deus. Ausente no corpo, eu não estou lá. Em espírito estou convosco, alegrando e verificando a boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. As palavras ordem e firmeza fazem parte do vocabulário militar. É uma linguagem militar. Ele quer que as coisas estejam em ordem. E é isso que a igreja precisa: manter a ordem, manter o equilíbrio espiritual. E evidentemente nós pagamos um alto preço para ver a igreja crescer. Principalmente, escute o que eu vou falar, quando nós começamos a mudar para melhor. A pior situação é quando uma pessoa não quer mudar para melhor, ele quer permanecer no erro. Mas quando nós começamos a mudar para melhor, nós somos talvez mal entendidos. Mas a verdade de Deus, ela prevalece. E Paulo disse que estava se alegrando com a boa ordem e firmeza do povo de Deus. Aí no versículo 6 ele diz assim: ora, como recebeste de Cristo o Senhor, assim andai nele. Aquela mesma metodologia que foi feita para vocês, a maneira que vocês aprenderam. Lá em Gálatas ele diz: eu estou abismado como é que vocês se afastaram tão depressa do Evangelho. Como nós mudamos do dia para a noite, como nós damos ouvido a tantas coisas que acontecem. E um texto aqui Paulo fala exatamente como recebeste. Olhe por quem vocês foram instruídos, olhem o que vocês aprenderam. Não queira novidade, não queira buscar em outro lugar. O versículo 6 começa com uma afirmação portanto em outra tradução, e o segredo é esse: resistir aos falsos ensinamentos. Na medida que nós temos consciência, conhecimento, certeza de que nós recebemos a sã doutrina para a nossa vida, pela pregação da palavra, pela fé em Jesus Cristo e pela graça de Deus. No versículo 7 ele diz algo também muito importante: nele, em Cristo, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graças. Olha que ele vai usar aqui 4 metáforas para mostrar a base de um crescimento espiritual. Como é que nós estamos? Quando você vai olhar isso aqui, ele vai dizer assim: nele vocês foram radicados, ou arraigados em outra tradução, edificados, confirmados, instruídos e crescendo em ações de graça. Se nós conseguirmos pelo menos colocar isso dentro de nós, já sairíamos daqui hoje com uma forte convicção de que nós estamos trilhando no caminho certo, no caminho da salvação. Primeiro, nele radicados, ou em outra tradução ele vai ser arraigados. É uma expressão de quê? De uma árvore
sugere que o cristão tem a estabilidade de uma árvore frondosa. Essa linguagem é de uma árvore que tem a raiz profunda. Então, quando as tempestades vêm sobre aquela árvore, ela balança, mas ela não cai, porque ela tem raiz. Ele mostra para nós a necessidade também de que nós devemos cuidar dessa raiz. É na raiz que nós vamos ter segurança. É na raiz que a tempestade vai chegar, vai balançar a árvore. Por que tantas pessoas são inconstantes? Por que tantas pessoas são vulneráveis? De um lado para o outro, balança de um lado para o outro, porque não estão enraizados, não tem raiz. Porque pessoas são levadas por ventos de doutrinas, porque não tem raiz. Acredita em tudo, em simpatia, acredita em sonhos, em tantas coisas. Temos que ter firmeza, e essa raiz, ela é exatamente à medida que nós procuramos a palavra de Deus, à medida que nós cremos na palavra de Deus, neles sois o quê? Arraigados, enraizados. Você está firme à medida que você vive a palavra de Deus. A outra palavra é uma palavra aqui, uma figura da arquitetura, da construção. Edificados. Olha como ele fala tão forte que o cristão ele tem que ser enraizados e que edificados. Esses pilares que vocês estão vendo aí é que sustenta esse templo. Ele mostra aqui como nós espiritualmente temos que ter essa raiz e temos que ter essa estrutura, essa edificação. O edifício tem que ter a estrutura boa para suportar. Por isso que ele aconselha a mim e a você a ter essa vida enraizada, uma vida edificada. E tudo isso nós só temos à medida que procuramos a palavra de Deus. A outra expressão que ele vai usar aqui é radicados, enraizados, edificados, confirmado. Confirmado aqui é a linguagem da pedagogia. Os verbos confirmados, instruídos, sugere que a vida cristã é como uma escola, é uma pedagogia. Precisamos continuar estudando, aprendendo os ensinamentos de Deus. Estamos radicados, edificados em Cristo, somos confirmados, instruídos pela palavra de Deus. E ele conclui nesse versículo, quando ele diz assim, com ações de graças. A gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito é algo que deve se fazer presente no nosso coração. Você é grato a Deus? Você é agradecido a Deus? Ou às vezes nós estamos feito aquele que reclama mais do que agradece. Há pessoas que são infelizes porque são pessoas ingratas. Já amanhece o dia reclamando. Alguém fala comigo hoje e diz: pastor, como é que o senhor está? Eu disse: não tenho do que reclamar. Não tenho do que reclamar. E não tenho mesmo não. Não tenho o que eu quero, mas sei que Deus me dá aquilo que eu preciso. Amém? E eu peço todos os dias, e Ele não me deu aquilo que eu quero, mas eu sou contente com aquilo que eu tenho. Eu sou agradecido, nós devemos ser agradecidos a Deus. Versículo 8, ele vai assim: cuidado. Olha, aqui é uma palavra, sabe de quê? De alerta. Cuidado. Sempre vamos encontrar na palavra de Deus uma alerta. Leda, cuidado. Glauber, cuidado. Pastor Joab, cuidado. Porque parece que nós precisamos todos os dias de sermos alertados. André, você está em perigo. Pastor, você está em perigo. Cuidado. Parece que precisamos abrir os nossos olhos diariamente, Josimar. Cuidado. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado, Paulo estava combatendo aquelas heresias, mostrando que o perigo aqui, sabe qual era? É de que a palavra poderia ser raptada, arrancada do coração daquele povo. E ele mostra exatamente assim: vocês tenham cuidado. Um dia Deus chega para alguém que estava com o coração totalmente dominado pelo ódio, Caim, e disse: por que estás irado? O pecado jaz à porta, compete a ti dominá-lo. Ele foi avisado, ele não ouviu o aviso, ele não buscou a misericórdia de Deus. Nós somos avisados todos os dias do perigo. Vocês concordam comigo? Nós somos avisados todos os dias de que o mal bate na nossa porta, querendo destruir cada um de nós. Nós somos avisados. Mas Caim hoje escuta aquela repreensão de Deus, e ele não dá ouvido, ele sai e faz exatamente o que estava em seu coração. Por isso que Paulo diz aqui: cuidado para que ninguém venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Que filosofia é essa? São esses ensinamentos que adentraram a igreja de Deus. Salomão, eu vou falar aqui o ano inteiro, a vida inteira, que há um perigo que tem adentrado na igreja de Deus. E são essas coisas que Paulo diz aqui: enredar. O que ele quer dizer com essa palavra aqui? É que vocês são tomados, vocês são fisgados. Em outra tradução: ninguém vos escravize, ninguém vos faça presa, não torne escravos. Era porque eles queriam escravizar. E você não é escravo, você é liberto, você é filho de Deus. Mas tenha cuidado para ninguém venha enredar com filosofias vãs, sutilezas, conforme a tradição dos homens. São doutrina de homens, não são doutrina de Deus. Cuidado. Enredar, no nosso dicionário, é prender, ficar preso em lugares embaraçados. E há pessoas que se embaraçam tanto que não conseguem sair daquela situação. A palavra usada no sentido é raptar, é figurar, é a figura de desviar alguém da verdade. Cuidado para você não ser arrancado daquilo que você tem aprendido. Do versículo 9 ele diz: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estás aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. No versículo 11 ele diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas por despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele começa e termina mostrando a suficiência de Cristo. É nele, é através dele, é por ele. É como diz Paulo em Romanos: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos delitos. Ele vai concluir com uma mensagem maravilhosa para a igreja e para nós. Quando ele fala do perdão dos pecados, quando ele fala aqui daquilo que nós tantos precisamos, que é provar do perdão de Deus. Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Eu gemia todos os dias. E não tem nada mais gratificante do que ser perdoado. Não tem nada mais gratificante só dizer assim: meu Deus, toda atrocidade que eu fiz, toda maldade, Deus já apagou, já está tudo pago, eu estou perdoado.
E ele vai reiterar no versículo 14, quando ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente e cravando na cruz. Deus anulou, Deus pagou. Estava lá, nós estávamos acusados, está lá escrito ali toda a acusação contra a sua vida. A palavra grega aqui, escrito de dívida, era uma espécie de lista de acusações que continha as dívidas que o próprio devedor tinha. Estava lá: André, aqui os teus pecados, ou aqui, pastor João, os teus pecados. Ele foi lá e cancelou, ele foi lá e anulou, ele apagou, ele queimou. Toda acusação contra nós não existe. E Paulo diz ainda lá em sua carta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Quem me justifica não são os meus méritos, os meus atos. Quem me justifica é Deus. Quem justifica a igreja é Deus. Não é a tua bondade, não é talvez o teu desejo, mas é Deus que justifica cada um de nós. É a alegria que Paulo traz para nós, mostrando a doutrina da justificação. Quando foi que ele fez isso? Ele diz: encravando na cruz, lá na cruz foi cravado todos os meus pecados. E ele conclui dizendo assim: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando nele na cruz. Despojando os principados e potestades. Despojar é uma linguagem militar que significa desarmar. Quando o soldado vencia o outro campo de batalha, ele desarmava o vencido, deixando o indivíduo inoperante. É exatamente como nós somos despojados. Nós somos desarmados. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, anulou, rasgou, encravou na cruz. E aquele brado de vitória, quando ele diz assim: está consumado, está resolvido. O problema foi resolvido. O problema da condenação do homem foi resolvido. Está consumado. Você agora tem a sua liberdade e tem a sua vida salva e a certeza de que Cristo morreu pelos seus pecados. Amém? Tendo cancelado, e ele disse: e despojando os principados e os potestades. O que é que vocês estão buscando? Só falta dizer: o que é que vocês estão buscando? Outro ensinamento. Foi Cristo quem fez tudo isso para vocês. Vocês estão querendo atribuir às heresias, aos gnósticos. Vocês estão querendo mostrar o quê? É essa palavra que ele mostrar agora para aquelas pessoas. Vocês estão no lugar que estão porque eu que trouxe vocês, eu que resgatei vocês nele, em Cristo. Não há mérito, e hoje nós estamos aqui também pelos méritos de Jesus Cristo. Amém? Nele, somente nele, em Jesus, nós somos enraizados, nós somos edificados e nós somos instruídos. E aí, sem nenhuma vaidade, ninguém vai roubar no meu coração essa certeza, essa salvação que Cristo me deu. Quem nos separará do amor de Deus? A morte, a vida, os anjos, principados, potestades, poderes, domínio, nada vai nos separar do amor de Cristo em Jesus. Amém? É a segurança que eu tenho, que você tem, que nós estamos verdadeiramente seguros nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar?